Fala aí, pessoal do Filodoxia, tudo tranquilo, tudo beleza? Eu sou o Thiago Ribarni, você está aqui no Filodoxia para mais um... Momento Filosófico. Episódio de hoje, Émile Durkheim, ou suicídio. O suicídio é um tema bastante caro, bastante interessante, sobretudo para as sociedades modernas, para a antropologia, psicologia, psicanálise e também para a sociologia. Talvez Émile Durkheim seja aqui, pasmem, o primeiro sociólogo aqui no Momento Filosófico. Então vamos aí citar, na verdade, vamos trabalhar as 4 formas de suicídio em Émile Durkheim. Primeira coisa, ele é um dos grandes e dos primeiros pensadores modernos a tratar o suicídio ou tentar tratar o suicídio como uma questão antropológica / sociológica, como um fato social. Não é tanto uma questão de decisão ou deliberação do indivíduo como uma partícula isolada da sociedade, mas, muito pelo contrário, como um fruto de um contexto social, com mais ou menos anomia, mais ou menos regulação ou integração social. Isso é algo que precisa ficar bem claro. Então vamos lá, editor, coloca aí na tela as 4 formas de suicídio segundo Durkheim. Você tem o suicídio altruísta, o suicídio egoísta, o suicídio fatalista e o suicídio anômico. São 4, pois, as grandes formas de suicídio segundo Durkheim, que a gente vai citar aqui brevemente. Geralmente na internet a gente só encontra 3, mas são essas 4. Então bora lá ver melhor quais sejam os traços ou as exemplificações dessas 4 formas de suicídio, como elas se dão na sociedade. Cabe aqui citar o famoso livro de Goethe, O Suicídio do Jovem Werther. Em alguns momentos nas sociedades anteriormente, você atribuía, por exemplo, a noção de suicídio a obras ou a frutos, sei lá, coisas do demônio, ou de uma obra de arte, ou no caso de um livro, e se queimou muito esse livro, ele foi proibido. E Durkheim vem trabalhar a ideia justamente de que não tem nada a ver com um livro em si que causa o pensamento suicida. Muito pelo contrário, é muito mais um contexto social. Mas posto isso, vamos lá esmiuçar essas 4 formas de suicídio. Bom, então bora lá começar com o suicídio altruísta. Esse suicídio altruísta, trabalhando a ideia de integração social e regulação social, que o Durkheim vai trabalhar muito, esse suicídio altruísta, ele tem um grande fator, um grande peso de integração social do indivíduo naquele seu contexto. Então, por exemplo, quando o indivíduo está muito integrado e se dissolve nesse meio social, o seu propósito é o propósito desse todo, ele está, portanto, muito integrado, ele tende a cometer esse suicídio por um algo maior, por um bem maior, ou por uma missão superior. Então, como exemplo, eu poderia citar os homens-bomba, do terrorismo islâmico e tudo mais, e também os pilotos kamikazes aí da Primeira e da Segunda Guerra, sobretudo, beleza? Então, o sujeito ele está, de fato, muito integrado socialmente e ele tende a cometer, ele está mais suscetível a cometer esse suicídio altruísta. Um contraponto a esse suicídio altruísta que a gente acabou de ver é o suicídio egoísta, ou o suicídio egóico. Ao contrário, esse sujeito ele tem pouca regulação, pouca integração social e é um suicídio do indivíduo, do homem moderno, segundo Durkheim, que tende ou pende para individualização. Ele vai cometer suicídio por um excesso de narcisismo, por um excesso de ego e vai acabar de modo narcísico, deixando uma carta testamento, cortando os pulsos, se enforcando num último esforço egóico, portanto. Então tem a ver com a individualização, que é algo negativo para Durkheim em excesso desse sujeito. Portanto, esse suicídio egóico vai acometer, por exemplo, algo muito comum na nossa sociedade, que são os indivíduos que cometem suicídio por depressão, por ansiedade, por um isolamento, uma falta de integração, de regulação social. Em penúltimo ponto aí, vou deixar por último mais importante para Durkheim, está o suicídio fatalista. Esse suicídio fatalista tem a ver justamente com o indivíduo ter uma pouca regulação social, ao contrário do anterior, lá no primeiro que a gente viu, que era a integração social. Esse indivíduo que tem uma falta de regulação, de integração social, não tem uma perspectiva de projeto de futuro ou de vida. Esse sujeito que comete um suicídio fatalista, ou seja, só tem essa solução, a solução fatal, é aquele sujeito que não tem nem integração nem regulação social no seu meio. Então é aquele escravo que vai cometer suicídio, por exemplo. Outros povos que são migrantes, imigrantes, que não veem situação de saída senão a fuga ou a rota do suicídio do fatal como solução para a sua falta de integração e de regulação social, beleza? Esse é o fatalista. E por fim, e por último, a gente tem aí o suicídio, que é o mais importante para Durkheim, que é o suicídio anômico, que diz aí do conceito de Durkheim, que é da anomia.
falta de norma, falta de regra. Aqui nesse suicídio anômico tem a ruptura da norma social, tem uma falta de norma, uma falta de regra integral, na verdade, não tem integração, não tem organização social. Esse indivíduo, ele perde o seu norte, ele perde o seu prumo de normas sociais e não vê outra saída senão o suicídio. Mas ao contrário do fatalista, esse suicídio anômico é causado por grandes momentos de crise social, como por exemplo os suicídios causados lá no contexto da crise de 29, quebra da bolsa e tudo mais. Os suicidas anômicos nesse contexto da crise de 29 nos Estados Unidos e tudo mais não viram nenhuma coesão, nenhuma norma social que os prendesse à realidade e, portanto, alguns penderam para o suicídio. Essas são, portanto, as 4 formas de suicídio em Durkheim. É importante salientar que ele não tem nada a ver com o indivíduo, mas sim com uma organização social. Nossa, esse momento filosófico ficou grande hoje, né? Mas espero que tenha sido útil, que você tenha gostado de identificar essas 4 formas aí de suicídio. É isso, pessoal. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal caso ainda não tenha se inscrito, deixar um comentário no final e até a próxima, pessoal. Um beijo, tchau, tchau, valeu!